Vamos lá então. Alguém poderia ler para mim um trechinho que eu separei aqui que é importante, ó. No final da página 113, indo para a página 114. Estaria as proibições parentais internalizadas. Vocês estão vendo aí? Posso ler, Pedro, se quiser. Obrigado, Antônio. As proibições parentais internalizadas, vamos lá. As proibições parentais internalizadas, precursoras do superego, são muito fortes na medida em que ameaçam a criança com um castigo terrível, cujas ideias são criadas pelo equívoco supramencionado. São fracas, no entanto, na medida em que é fácil desobedecê-las ou contorná-las sempre que não haja ninguém vendo, ou sempre que outra condição pareça facultar algo anteriormente proibido. Os objetos introjetados podem ser rejeitados com facilidade por uma nova projeção, e as funções dos precursores do superego podem tornar a transferir-se para pessoas do mundo exterior. Os policiais e os papões representam esses pré-superegos externalizados. A criança oscila entre ceder aos seus impulsos e reprimi-los. As proibições ainda não têm caráter organizado unificado. Seja como for, é a situação na qual, pela influência do mundo exterior, uma porção da energia instintiva é utilizada para reprimir outras energias instintivas. Mudança de direção esta que é produzida por uma introjeção. Perfeito. Então, tem um redirecionamento, né, dessas energias instintivas para o superego também, né? Ele vai trazer aqui a ideia também de que de uma certa fragilidade das proibições que foram internalizadas, né? Que ele vai falar, isso pode ser observado quando a criança ela tende a obedecer apenas na presença de figuras externas de autoridade, né? Pais, professores, né? Ou quando a criança não encontra condições favoráveis para desobedecer, né? Então, ele vai trazer a ideia aqui de que o controle dessas proibições é instável, né? Ele depende muito do ambiente e das circunstâncias. E uma coisa interessante que ele vai trazer aqui também é que essas proibições elas podem ser reprojetadas, né? Essa internalização ela pode ser jogada para fora. Né? Então a criança ela pode transferir esse superego para o mundo exterior. Né? Ele vai falar um pré-superego. Né? Ele vai falar de policiais, né? Bicho-papão. Né? São essas figuras externas que representam uma ameaça de punição. Né? Ele vai falar que isso é um pré-superego externalizado. Então, isso acontece no contexto de uma criança em desenvolvimento, né? Em que esse controle moral ainda não foi incorporado de uma forma estável, né? E definitiva. No final ele vai falar aqui que a criança ela oscila entre ceder aos impulsos e reprimir esses impulsos. Né? Então isso aí mostra pra gente que o superego ainda não está plenamente estruturado, né? E que a obediência ela se dá muito mais pelo medo da punição externa do que por uma repressão interna consolidada e estabelecida. Mas a ideia aqui é que com o estabelecimento do superego, essas forças instintivas, estamos falando aqui de uma criança no Édipo, né? Nessa experiência, que é o ápice das pulsões ali, que estão fervilhando, né? Com o estabelecimento do superego,
essas pulsões não são aniquiladas, elas não deixam de existir. Esses impulsos eles são redirecionados para essa nova estrutura que é o superego. Antes era só o ego e o id. Agora você tem ali uma introjeção dos pais, que é um embrião do superego, né? E o superego ele vai ter que se integrar com toda essa estrutura psíquica. Ele vai ter que lidar com o ego, vai ter que lidar com o id. E essas três instâncias estão ali num interfuncionamento, né? O superego ele não está completamente desconectado do id. O id influencia também o superego. Influencia como? Nesses casos aqui que a gente colocou do masoquismo moral, né? Necessidade de punição, é o caráter instintivo do superego. E aí a gente vai para a página 114 agora, para o segundo tópico, segundo capítulo, estabelecimento do superego, né? Ele começa lá. Podemos, a essa altura, encarar novamente o problema do modo pelo qual se resolve o complexo de Édipo normalmente. Eis a resposta. As relações objetais do complexo de Édipo são regressivamente substituídas por identificações. O complexo de Édipo, a resolução dele se dá em termos identificatórios, né? Eu não posso ter mamãe, mas eu posso me identificar com o papai e um dia ter uma mulher igual da mamãe, igual à mamãe. A introjeção dos objetos do complexo de Édipo promove o desenvolvimento do ego e complica-o de maneira decisiva. A frustração do complexo de Édipo gera a regressão de tipos mais diferenciados de relações, a introjeção e a oralidade. E o desejo sexual de um objeto é substituído por alteração assexual dentro da organização do ego. Então, o esperado é que o complexo de Édipo seja superado, né, por meio da substituição dessas relações objetais por uma identificação. Isso significa que, quando a criança se depara com a impossibilidade de satisfazer os seus desejos edipianos, ela abandona essa busca, né, e em vez disso ela internaliza as características dos genitores, que seria a identificação. Então esse processo de identificação é o que leva à resolução do superego, do complexo de Édipo e à formação do superego. E ele vai citar aqui a frustração do complexo de Édipo. Esse complexo de Édipo ele é frustrado quando esse conflito é uma neurose, né? Tem um impulso e uma defesa. Quando esse conflito ele não consegue ser elaborado, né, de uma forma satisfatória. Esse desejo pelo progenitor do mesmo sexo e a rivalidade com o mesmo sexo e a pulsão endereçada para o do outro sexo. Então aqui ele vai abordar algumas consequências dessa frustração do complexo de Édipo, né? Falando que isso pode levar a uma regressão a formas mais primitivas de relacionamento, né? Uma alteração dos desejos originais da criança, como a substituição que ele vai colocar aqui, ó, do desejo sexual por uma alteração assexual. Então, o desejo sexual, no sentido psicanalítico, né, pelo genitor do sexo oposto, é substituído por uma alteração assexual dentro do ego, né? Ou seja, a criança, em vez de buscar a satisfação sexual, que é impossível, né, devido às normas sociais e morais internalizadas, né, esse desejo ele é desviado para formas mais neutras, né? Esse desejo ele busca uma forma neutra e assexual de expressão. Por exemplo, um menino que desenvolve um sentimento edipiano pela mãe,
ele pode redirecionar esse desejo para uma forma não sexual, né? Então ele pode desenvolver uma atitude de proteção exagerada pela mãe, um apego excessivo pela mãe, né? Uma dependência mais intensa, né? Um sentimento de possessividade, uma necessidade de afeto exagerada, né? Mas sem uma conotação erótica. É isso que ele está dizendo aqui, né? É isso que eu entendi de uma alteração assexual dentro do ego, né? E aí ele continua, claro, não são completas as identificações que resolvem o complexo de Édipo. Eles substituem os impulsos sexuais e hostis para com os pais, pelo menos a maior parte deles. Uma relação objetal terna com objetivos inibidos, juntamente com a identificação. Ele está dizendo aqui que com a identificação, o componente erótico é destituído dessa relação. A partir da identificação, da internalização dos pais na estrutura psíquica da criança, a relação com os pais passa a ser cada vez mais dessexualizada, né? E aí vai entrando no lugar, né, desse componente erótico, vai entrando coisas como afetos, como a ternura, né? O amor, a afeição, o apego, a amizade. Então essa relação se transforma em um tipo de relação que é libidinal, né? Todas as relações são libidinais, mas ela é dessexualizada. É uma relação que mantém uma carga emocional e afetiva, mas sem o componente sexual, né? A amizade é isso, né, pessoal? A amizade é amor dessexualizado. É amor sem componente erótico. Um amor, como Freud diz, inibido em sua finalidade. Essa é a definição que Freud traz de amizade, né? E aí ele continua aqui, ó. Aquela parte do ego que a identificação alterou, os pais introjetados, não pode fusionar-se de imediato com o resto do ego. Visto que os objetos introduzidos no ego são por demais magníficos. E muito grande é a distância entre eles e o sentimento infantil do ego. Então, ele está dizendo o seguinte, quando esses pais são internalizados, eles não se fundem ao ego e não começam a fazer parte da estrutura psíquica criança de uma vez, né, de uma hora para outra. Esses pais, eles ficam vivos dentro da consciência da criança, mas ainda de uma forma separada do resto da estrutura mental da criança. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, porque existe uma diferença muito grande entre a figura parental idealizada, né, e um ego ainda pouco desenvolvido da criança. Então esses pais, eles ficam ali dentro do psiquismo da criança, mas meio que separados do resto do ego dela. E aos poucos, essa internalização, esses pais vão dando origem a uma nova estrutura que vai estar interligada com o resto, com as outras duas instâncias, né? O ego e o id. Estamos indo bem, pessoal? Os objetos, olha lá, página 114 ali, ó. Os objetos recentemente introjetados combinam-se com as introjeções parentais já presentes sob a forma dos precursores acima descritos do superego. Quando descreve essa fase, eis o que Freud diz. O efeito geral amplo da fase sexual governada pelo complexo de Édipo pode, por conseguinte, admitir-se que seja a formação de um precipitado no ego.
Essa modificação do ego mantém sua posição especial e contrasta com os outros constituintes do ego sob forma de superego. O complexo de Édipo tem duas fases, então, né? Uma fase sexual e uma assexual, né? E a formação de um precipitado do ego. Eu não entendi muito bem isso aqui. Essa modificação do ego mantém sua posição especial e contrasta com os outros constituintes do ego sob a forma de superego. Ele está dizendo que o superego não é apenas uma parte do ego, né? Que ele é uma estrutura com um funcionamento próprio, né? E esse precipitado no ego que ele vai trazer aqui, parece que as identificações realizadas no complexo de Édipo se transformam nessa nova estrutura que é o superego. E aí ele continua: o ego toma emprestado dos seus robustos pais a força que lhe permite eliminar o complexo de Édipo. É dessa forma que a resolução do complexo de Édipo acarreta o notório e decisivo passo dentro do ego. Este passo muito importante para o desenvolvimento ulterior do ego, e por sua organização diferencia-se do seu precursor, o superego. Então esses pais internalizados, que vão dar origem ao superego, ajudam a criança a superar esse complexo de Édipo, né? Então, quando a criança internaliza as figuras parentais, né, o ego se apropria, né, dessas qualidades dos pais, né, dessas forças robustas dos pais, né? Então, a criança que enxerga os pais, né, como poderosos, né, e capaz de impor regras, impor normas, né, ela internaliza essa força e aí o ego se torna capaz de lidar com esses impulsos, essas exigências do id, né? Então a força dos pais introjetados, né, ajuda o ego a lidar com o desejo incestuoso e com a rivalidade. Então a criança ela se apoia na força dos pais internalizados para superar o complexo de Édipo. Na página 115 ali, ó. A identificação mais notória se dá com aquele pai que se considera o causador ou fonte de frustrações decisivas, sendo esses, nas famílias patriarcais, habitualmente o pai, e em casos excepcionais vem a ser a mãe. Então a criança ela vai se identificar, ela tende a se identificar mais com o pai, que é visto como principal fonte de frustração. Esse pai frustrador é aquele que impõe limites, né? Proibições, regras, né? Que restringe o desejo da criança. Então ela vai trazer a força desse frustrador aí, ela vai se identificar mais com o frustrador, porque esse frustrador tem mais força para atuar dentro dela contra os próprios desejos. Então a identificação, né, ocorre como uma forma da criança lidar com essa frustração, esse conflito do complexo de Édipo, né? Então a criança, ao invés de simplesmente se rebelar contra os pais ou se ressentir contra os pais, ela acaba internalizando as características dele, né? Desse genitor que representa a autoridade e a força, né? Então isso permite que a criança ela consiga, de certo modo, participar do poder do pai, participar do poder desse genitor. E isso vai atenuar o sentimento de impotência da criança, né? Nas famílias patriarcais a gente vai ter aqui um superego mais paterno, né?
Numa família matriarcal, a gente pode ter um superego mais materno, né? Mas Freud geralmente ele relaciona o superego com a figura paterna em função do contexto social que ele está inserido, né? Que ele estava inserido. Então a criança, quando ela vai internalizar o pai, né, ou a mãe, esse agente frustrador aí, ela não só se submete às regras, mas ela também adota para si a força que é percebida nesse genitor. Né, isso traz o que para a criança? Uma sensação de segurança, de orientação interna. Né? E aí ele termina esse capítulo é menor, né, com uma passagem aqui que Freud vai dizer. A impressão é de que nos dois sexos, a força relativa das disposições sexuais masculinas e femininas é o que determina se a situação edipiana resultará em identificação com o pai ou com a mãe. Essa é uma das maneiras pelas quais a bissexualidade influencia as vicissitudes ulteriores do complexo de Édipo. Essas vicissitudes aqui, ele está falando de variações, né? E a bissexualidade na psicanálise, vocês sabem que a sexualidade é inespecífica no início da vida, né? Ela é o que vai se especializando para uma direção, para outra direção, né? Mas na origem nós somos bissexuais, não existe essa bissexualidade de origem. Porque a criança ela não identifica o genitor masculino e feminino, ela só tem experiências de prazer com esses objetos. Né? Então, em todos os seres humanos, né, existem as tendências masculinas e femininas. Então, independente do sexo biológico, né, todo ser humano possui aspectos de ambos os gêneros, né? Então ele vai falar que isso daqui pode afetar pode influenciar, né, a identificação. Por exemplo, um menino que internaliza mais disposições femininas, né? Um menino que, em função de ter uma relação muito próxima com a mãe, uma relação identificatória com a mãe, ele pode apresentar traços de caráter que são tradicionalmente associados ao feminino, né? E ele pode, inclusive, formar um superego mais materno e não paterno, né? Ou uma menina pode internalizar disposições masculinas, né, de modo a formar um superego mais crítico e rígido, né, semelhante ao superego do pai. Então é basicamente isso que ele está trazendo aqui, né? De todo modo, ele vai dizer que ele vai colocar que todos os indivíduos apresentam traços de superego tanto da mãe como do pai. Né? Embora numa sociedade patriarcal, o pai estaria mais associado a essa função de imposição de regras, né? Hoje nós vivemos, naquele tempo, né, esses papéis eram muito bem definidos, né? Hoje nós vivemos o declínio da função paterna na sociedade, né? Quem trabalha, elabora, né, faz uma elaboração mais sofisticada sobre esse tema, é o Máximo Recalcati também. Então, lembrando que a função paterna, né, não é a presença física de um pai, né, é a função simbólica de regulamentação das relações sociais, né, de imposição de limite, né, introdução da lei, da ordem. O Máximo Recalcati vai falar que o declínio da função paterna na sociedade moderna está produzindo uma cultura narcísica, né? Uma cultura do hiperindividualismo. Porque o enfraquecimento da função paterna pode justamente contribuir para o aumento, né, do narcisismo e do individualismo, porque falta uma figura que introduz um limite.
né, um respeito ao outro, né, e a falta dessa figura gera um sujeito mais centrado em si mesmo, né, mais centrado nos seus próprios desejos, né? Um outro desdobramento desse declínio da função paterna na atualidade é essa confusão identitária que a gente está vendo também, né? Porque sem a função paterna, né, que vai simbolizar a separação do filho com a mãe, o sujeito ele pode ter uma dificuldade em estabelecer uma identidade própria, né, separada da mãe, né, separada das figuras parentais, né? O Recalcati vai falar também sobre a angústia, né? Na modernidade, os sujeitos eles têm uma sensação de desorientação, né? De angústia, porque falta um ponto de referência e estabilidade, né? Um ponto que organiza o desejo, organiza as identificações, que é a figura paterna. Então a gente vê aí uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais com mais dificuldades, né? De lidar com frustração, lidar com limites, né? Com proibições. Isso resulta em comportamentos mais impulsivos, né? Uma dificuldade de diferenciar o desejo da realidade, uma sensação de vazio, que a gente vê muito isso daí hoje em dia também. Né, imediatismo, tudo isso aponta para a ausência de função paterna, que não é necessariamente o pai, né? Então... Pedro, quando ele cita aqui que enquanto personagens há razões biológicas impedindo ao menino o desenvolvimento de identificação excessivamente intensa com a mulher e a menina com o homem, o que ele está exemplificando? Ele está falando que ele vai falar que o complexo de Édipo tem uma influência biológica, que isso é uma discussão muito ampla, né? A gente abordou isso brevemente na semana passada, sobre a interseção dessa experiência edípica, né? Do quanto que ela é biológica, do quanto que ela é uma experiência psicossocial, né? Ele vai falar que tem razões biológicas impedindo o menino o desenvolvimento de identificação excessivamente intensa com uma mulher e a menina com um homem. Agora eu que vou pedir a ajuda de vocês. O que exatamente aqui ele está traduzindo? Está falando do incesto, talvez? Então, um menino excessivamente identificado com a mãe seria uma relação incestuosa, né? Isso poderia causar problemas. Isso poderia criar condições favoráveis para uma relação incestuosa. E em função, né, da variabilidade genética, o menino acaba se identificando com o pai, né? E a menina com a mãe. Eu acho que é isso que ele está dizendo aqui. Há razões biológicas impedindo o menino o desenvolvimento de uma identificação excessivamente intensa com a mulher. Uma identificação excessivamente do menino com a mãe produziria uma escolha de objeto homo, né?
E a biologia ela é determinada pela necessidade de procriação, certo? Uma identificação excessivamente com a mulher produziria uma ampla maioria homens homossexuais, e isso não iria favorecer a procriação da espécie. Eu acho que é isso que ele está trazendo aqui, Célia. O menino ele tem que se identificar com o pai para manter viva a função procriadora da espécie. Eu acho que esse aqui é o caráter biológico, a influência biológica do complexo de Édipo. Então é essa identificação com o progenitor do sexo oposto que vai gerar uma orientação hétero que favorece a procriação. Eu acho que é isso que ele está trazendo aqui. Podemos seguir, pessoal? Algum outro trecho aí, Célia, que te chamou a atenção? E aí ele termina com isso daqui, né? Com essa formulação do Freud aí. Né, que é a disposição da criança, né? As características psicológicas dela é o que vai determinar se ela vai se identificar com o pai ou com a mãe, né? Agora veja, se um menino ele tem um pai que é um crápula, como é que ele vai se identificar com esse pai? Né? Ou uma menina que tem uma mãe, né? que é uma crápula também, como é que vai fazer para se identificar? Porque identificação é a expressão de um amor, eu tenho que amar o objeto para conseguir me identificar com ele. Não é? Então são muitos fatores aí que determinam se a identificação vai ser com um progenitor de um sexo ou de outro. Né? Mas a psicanálise trouxe a ideia importante de que os processos que levam ao desenvolvimento de uma heterossexualidade são os mesmos processos que levam ao desenvolvimento de uma homossexualidade. Os dois, que é uma identificação. Então, se você colocar que a homossexualidade é um problema, você vai ter que colocar que a heterossexualidade é um problema também. Né? Porque ambos se formam através do mesmo mecanismo, que é o mecanismo de identificação. Só que num você vai a identificação com o sexo oposto, na outra com o progenitor do mesmo sexo. E as bases biológicas que ele vai falar que influenciam o complexo de Édipo é a necessidade biológica da identificação com o progenitor do sexo oposto para preservação da espécie. Vamos seguir então, pessoal? A gente vai entrar agora nas funções do superego. Oi, Cláudia. Só um pouquinho. Claro. Pensando no que você está falando agora, da identificação, a mãe sendo uma crápula, o pai sendo um crápula, não entra aí uma questão da ambivalência, de amor e ódio, ao mesmo tempo eu amo, mas ao mesmo tempo eu odeio, mas eu me identifico mesmo desta forma. Pode ser. Pode ser, mas... É uma suposição, não sei. Não, toda a própria identificação, ela possui uma dupla dimensão. Ela é a expressão de amor, né, porque eu quero me identificar quero me assemelhar a um objeto que eu admiro, que eu tomo como modelo, mas a identificação ela também é a expressão de uma hostilidade, na medida em que eu vou me identificar com esse progenitor, e na minha fantasia inconsciente eu quero tomar o lugar dele. Quero tomar o lugar de papai e tomar o lugar de mamãe. Então a identificação ela possui essa dupla dimensão. Agora, toda relação entre um filho e o progenitor vai ser ambivalente, porque o progenitor vai ter aspectos bons e ruins, né? E a identificação vai é um pacote inteiro que a gente acaba absorvendo, né? Depois a gente vai deixando de lado algumas... A gente vai fazendo um trabalho de desidentificação, né? E ficando com aquilo que presta dos pais, né? Na melhor das hipóteses, a gente tem a possibilidade de fazer isso. Mas eu estou colocando assim, numa situação em que é um sujeito impossível de atrair o amor da criança para si,
Aí é mais complicado, né? Como é que vai se identificar? Um pai extremamente cruel, um pai que impõe um sofrimento absurdo à criança. Como é que fica esse processo de identificação? Provavelmente vai se identificar com outro progenitor que é mais afetuoso, né? É como se ele falasse, se isso daqui é ser homem, eu não quero ser homem. Como se a criança falasse isso inconscientemente, né? Ou a filha com uma mãe extremamente fora da casinha, né? Se isso aqui é ser mulher, eu não quero ser mulher, vou me identificar com outro. Né? Mas isso é um processo inconsciente. Pessoal, 2 minutos que eu vou no toalete de novo aqui. Eu tô bebendo água, abriu a torneira. Só um minutinho.